E aí pessoal, tudo bem? Vim trazer para vocês a review de Quero Comer Seu Pâncreas, que é uma história muito boa, incrível e que se completa com apenas 2 volumes, que são esses 2 volumes aqui que eu tenho. Primeiro vamos comentar sobre a qualidade, né? É, ele é publicado pela editora New Pop, né? Aqui é a capa, a lombada e o verso dele. Esse aqui é o volume 2. Aí aqui é a capa, a lombada e o verso do volume 1, né? Muito bonita essas capas dele. O papel dele é muito bom. Não tem transparência, ou a transparência é muito pouca. Ele vem com aqui no início uma paginazinha colorida. No final não, mas aqui no verso da capa é colorido também, né? O volume 2, o volume 1 é parecido, certo? Eu acho ele muito confortável, o tamanho dele para leitura é muito bom mesmo. E esse papel, ele é um papel diferente dos que eu estou acostumado com os outros mangás, como é o Jujutsu Kaisen, Bleach, que são os da Panini, né? Esse mangá aqui da New Pop, ele vem um papel diferente, então quando eu fui ler ele, as páginas dele meio que grudavam um pouquinho uma na outra. Às vezes tinha um pouquinho de dificuldade de passar, mas é porque a folha é uma folha diferente e ela é muito boa, viu? Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre a história. A história conta de uma garota chamada Sakura e um garoto, que é seu colega de classe, né? Que vão conviver juntos, né? A Sakura, ela tem uma doença, né, no pâncreas dela. E no consultório, onde ela estava fazendo alguns exames, e o garoto também fez alguns exames por causa de uma cirurgia de apendicite, ele acaba encontrando em cima de uma cadeira na sala de espera um livro chamado Convivendo com a Morte, que é um diário escrito pela sua colega Sakura. E nesse diário, ela relata sobre a doença dela, né? E sobre as coisas que ela vê no dia a dia e o que ela pensa disso, né? Tudo que ela vive, ela escreve e escreve também o que ela pensa sobre aquilo que ela viveu. E o seu colega de classe, que uma sacada muito boa desse mangá para mim é que ele não é citado o nome dele na história, né? Pelo menos aqui no começo não é citado. Durante toda a história não é citado. E ele não é citado, o nome dele em específico, ele é citado por termos. Por exemplo, quando alguém vai falar com ele, não fala fulano, fala o garoto de quem eu não gosto, o garoto estranho, o garoto esquisito, e até mesmo uma conversa com ele. Não, eu acredito que se fosse vivendo no mundo lá, eles citariam o nome dele, mas o autor colocou para nós esses termos. Aí fica, quando ela tá falando assim, você, garoto com quem me dou bem, faz isso, isso e isso. Então é assim que eles colocam na história. Eu acho que é só para que nós vejamos dessa forma. O volume 1 e 2 não é muito grande, é uma história que dá para ler super rápido, muito bem, muito boa. É um drama que, assim, a pessoa que é um pouco mais fraca para drama pode acabar chorando. Eu não sou tão fraco para drama assim e eu fiquei assim bem triste com o final, né? Para começo de conversa, vamos ler a sinopse. Eu sou um garoto do colegial, por acaso acabei encontrando um diário escrito pela minha colega de classe Sakura Yamaguchi, intitulado como Convivendo com a Morte. Esse diário registrava a doença do pâncreas dela e um pouco de vida que ainda lhe restava. Assim se inicia a estranha relação entre o amante de livros, que compartilham o mesmo segredo. Muito bem, eu vou ler aqui também do volume 2, que ela é um pouquinho diferente. Quando eu morrer, come meu pâncreas direitinho, tá? Essa expressão aqui de cima, por que tem essa expressão? No começo do primeiro volume, ela fala que em algumas culturas, se você tinha a doença em algum órgão, era só você comer esse órgão que ela sarava. Então, é por isso que esse é o título do mangá e é por isso que tem essa expressão aqui no final, né? Mas vamos lá.
Sakura Yamauchi tem pouco tempo de vida restando devido à doença do pâncreas. E eu, um colega de classe, descobri esse segredo dela por acaso. Por causa desse segredo, os laços começam a se aprofundar. Mas um desentendimento por coisa banal pode levar a muitas lágrimas e emoção no final deste volume. Bom, pessoal, é o que está dizendo na descrição, na sinopse, é isso que acontece no mangá. E é exatamente o que eu falei. Ele encontra o caderno dela, o diário dela, né? E eles acabam ficando mais próximos por causa disso. Nessa história, ele é um garoto introvertido, ele não tem amigos, ele não conversa com ninguém, ele é sozinho na escola, ele vive por viver. Ele só existe por existir. Enquanto ela tenta levar a vida de uma forma que vale a pena ter vivido. Ela tenta fazer tudo o que ela quer para que a vida dela tenha valido a pena, porque afinal ela não tem muito tempo de vida, né? E quando ele descobre o segredo dela, ela acaba se aproximando dele porque ela não tinha ninguém com quem conversar sobre o assunto. E ela faz algumas brincadeirinhas sobre morrer e tal, que é típico de histórias de mangá, né? E o que também fica muito bom. É o alívio cômico da história. E é isso, pessoal. Eu gostei muito desse mangá. Eu recomendo bastante para vocês. É uma história muito legal. Ela não vem com esse defeito. Fui eu que deixei cair aqui no chão e amassou. É triste, eu sei. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu não sei se eu expliquei muito bem a história e se eu consegui instigar alguém a ler. Mas é uma história que eu gosto muito. Porque foi o meu primeiro contato com um mangá de drama, tá? E é isso.